Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero conversar com você que é anunciante no Google Ads e você que é gestor de tráfego de Google Ads. Tanto eu quanto você, nós sabemos quantas atualizações, quantas mudanças que o nosso mercado ele está sofrendo, muito devido às inteligências artificiais. E hoje eu quero tocar num tema específico. Quando nós vamos no Google hoje, na rede de pesquisa, na SERP do Google, e realizamos uma pesquisa, a depender da pesquisa que nós realizamos, quem traz a resposta para nós é a inteligência artificial do Google. Ela busca trazer uma resposta mais assertiva, mais direcionada para aquilo que nós perguntamos, para a dúvida que nós temos. E aí, logo mais abaixo, ela mostra os demais resultados, resultados patrocinados e resultados orgânicos. Os resultados patrocinados e orgânicos nós já estamos acostumados dentro do Google. Mas agora nós temos um ambiente importante sendo utilizado por inteligência artificial, por essa resposta. A partir do momento que eu tenho essa parte importante do resultado de pesquisa sendo respondido por uma inteligência artificial, é óbvio que o nosso comportamento como consumidor, como usuário, ele acaba se modificando, porque antes nós tínhamos uma dúvida, nós íamos no Google, nós digitávamos essa dúvida, seja uma dúvida para comprar um produto ou um serviço, uma dúvida como se escreve uma determinada palavra, como funciona determinado item, e aí nós tínhamos que ficar clicando nos resultados de pesquisa, até nós encontrarmos aquela resposta que era mais conexa conosco. Então, naturalmente, nós tínhamos uma navegação, uma jornada de navegação maior. Hoje, nesse exato momento, a nossa jornada de navegação é muito menor, porque agora o Google ele responde com a sua inteligência artificial. Só que para nós que fazemos gestão de tráfego pago, para nós que fazemos o trabalho orgânico, para nós que somos anunciantes lá dentro do Google Ads, um impacto importante vai acontecer, está acontecendo, devido a essa atualização, devido à inteligência artificial do Google trazer estes feedbacks, trazer essas respostas. E qual que é esse impacto? O impacto, na verdade, principal é que o Google já está testando, e nos Estados Unidos, inclusive, já há algum tempo, exibir anúncios nos resumos das respostas da sua inteligência artificial. Então, eu faço uma pergunta, o primeiro feedback é da inteligência artificial, depois que vai aparecer embaixo os demais links, mas incorporado àquela resposta da inteligência artificial tem anúncio. A partir desse momento, então, abre-se um leque de discussão e que eu quero trazer para você os prós e contras dessa atualização, dessa tendência em fazer com que, em existir dentro dos resultados que traz uma inteligência artificial, a incorporação de anúncios. Para nós, por exemplo, que fazemos gestão de tráfego, somos anunciantes, o que nós podemos entender como contra? É bem simples entender, compreender que se uma inteligência artificial ela é que vai responder, eu não vou precisar mais na minha jornada de pesquisa ficar clicando em vários links, é natural entender que eu terei um CPC onerado. Como assim, Danilo, um CPC onerado? Porque a tendência é fazer com que esse consumidor que antes necessitava de clicar em links diferentes, em 2, 3, 4, 5 links, até encontrar aquilo que ele precisava. Agora, ele não vai mais precisar de clicar em 2, 3, 4, 5 links para encontrar aquilo que ele precisava, porque a própria inteligência artificial, primeiro, ela introduziu, ela explicou o que realmente ele precisa e ela indicou empresas que ofertam aquilo que ele precisa. A partir desse momento, então, eu tenho o quê? Eu tenho menos tráfego. Eu tenho uma quantidade de tráfego menor e nós sabemos que o Google ele funciona como um leilão. Quanto mais tráfego tem uma determinada palavra-chave e, obviamente, menos concorrentes eu tenho para aquela palavra-chave, mais barata fica aquele termo, mais barato fica aquela palavra-chave. E o inverso também é recíproco. Quanto menos acessos, menos cliques eu tenho eu tenho uma quantidade expressiva de concorrentes, mais onerado, mais caro é aquele termo. A tendência, então, é que por nós termos menos tráfego e também pelo fato de que, aí já é um outro assunto que se abriria aqui uma janela para falar sobre, mas também pelo fato das pessoas estarem começando a fazer pesquisas em outros locais, que não mais apenas no Google, poderíamos citar o ChatGPT, só como um dos exemplos, uma das IAs, e a cada dia surgirão mais IAs, mas fato é que nós teremos uma oneração, vai onerar o nosso CPC, vai ficar mais caro.
Isso é um fato. Só por essa atualização do Google já vai ficar mais caro o nosso CPC. Então esse é um ponto que nós temos que já tomar bastante cuidado. Outro ponto é o quê? Que nós vamos precisar demais, como anunciantes de Google, dentro do Google, como gestores de tráfego, de ficar muito atento quanto ao contexto ao qual o Google vai incorporar o nosso resultado, o resultado de pesquisa do nosso cliente, a empresa do nosso cliente, o anúncio do nosso cliente, mediante a essas respostas, esses resumos de respostas que ele traz junto à sua inteligência artificial quando um consumidor faz uma pesquisa. Por que você vai precisar de ficar muito atento quanto a isso? Porque possa ser que a sua empresa, ou se você é um gestor de tráfego, a empresa, o negócio do seu cliente, ele seja incorporado um anúncio de uma resposta da inteligência artificial do Google que não tenha sentido mediante aquilo que aquela empresa ela está ofertando. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar de cada vez mais, ou melhor, segmentar dentro do Google como que você quer aparecer, e você principalmente precisará de trazer contextos, conteúdo, inclusive dentro de site, principalmente dentro de site, para que o Google ele consiga compreender quando fará sentido, após a resposta dele, da IA, incorporar o seu anúncio e quando não faz sentido. Então esse é um outro desafio que nós teremos, que será um desafio bastante importante. Então, além de onerar o tráfego, que naturalmente ficará mais caro, nós também teremos que buscar melhor compreender as segmentações que nós fazemos e buscarmos gerar mais conteúdo no nosso site para que a IA ela consiga pegar esse conteúdo e entender se faz sentido ou não, incorporar o nosso anúncio dentro daquele resumo de resposta que ela dispôs. E também um outro ponto importante que nós temos que levar em consideração é que nós ficaremos totalmente dependentes do algoritmo da inteligência artificial. Então, o que hoje nós focamos muito, estudamos muito, inclusive dentro da própria Mazuquim Plus, falando sobre como funcionam os leilões, quais são os critérios. Agora, não que nós temos que esquecer como é que funcionam os critérios, até porque se mantém, mas nós vamos precisar de compreender o que essa inteligência artificial, esse algoritmo, ele leva em consideração para fazer com que o nosso anúncio ele seja incorporado ou não seja incorporado, porque agora eu posso sair dos contras e entrar nos prós, porque do mesmo modo que o meu CPC, e naturalmente isso tende a acontecer, o CPC ele fica mais caro, a assertividade também será maior, porque pensa só, quantas pessoas hoje clicam nos nossos resultados de pesquisa, clicam nos nossos anúncios, ou nos anúncios dos nossos clientes, mas essa pessoa que clicou não é exatamente aquilo que ela quer. Ela clicou no resultado de pesquisa, no anúncio, aí quando ela abre o site, não era isso que eu queria não. E é claro que por isso que nós, gestores de tráfego, temos que cada vez mais buscarmos melhor segmentar para que exista cada vez menos esse comportamento. Mas existe, concorda comigo? A partir do momento que essa pessoa agora, ela leu toda uma introdução disposta pela inteligência artificial. A inteligência artificial falou para ela, ó, é A, B, C, D, E, F, G. E tá aqui aquilo que você precisa, tá aqui o produto que você precisa, tá aqui o serviço que você precisa, tá aqui as empresas melhor recomendadas para você. Significa dizer que quando ela clicar no nosso resultado de pesquisa, quando ela clicar no nosso anúncio, ou clicar no anúncio do nosso cliente, a tendência é de uma assertividade muito grande, ela vai estar com um nível de compreensão muito maior do que ela tem hoje. Significa dizer que ao clicar no nosso resultado, no resultado de pesquisa do nosso cliente, a tendência é que ela gere uma lead, a tendência é que ela compre o nosso produto é muito alta, é muito grande. Então, observa que o contra diz que o CPC ele tende a onerar, ele tende a aumentar, mas eu não falei o CPA, porque nós vamos ter que observar isso ao longo do tempo para entender se o nosso CPA vai aumentar ou talvez até diminuir o nosso custo por aquisição. Talvez possa até cair, porque vai existir essa relação de nós termos uma assertividade maior antes do clique, mais informações para o consumidor antes do clique. Outro ponto muito importante, que aí não tem a ver com tráfego pago, tem a ver com tráfego orgânico, mas que também é uma mudança importante de ser dita aqui, de nós dialogarmos, conversarmos, é que, poxa, se a minha jornada de pesquisa ela era maior, eu fazia uma pergunta para o Google, eu tinha que ficar clicando nos links para poder saber a resposta, e a partir desse momento, então, eu clicava em vários sites, né? Eu, como um consumidor único, com uma dúvida, eu gerava tráfego para mais sites, para N sites. E agora não, agora possivelmente vou gerar para um só. A tendência é que o meu tráfego orgânico, se você faz um trabalho de orgânico, ele tende a cair também.
A tendência é que caia. Aqui é só um dos motivos, volto a dizer, se nós poderíamos abrir outras janelas e falar também de outros pontos, do porquê que tende a cair tráfego orgânico no Google, mas fato é que a tendência é entrar em queda. Então, com tudo isso que eu estou citando para você, desses pontos contras e esse ponto positivo, nós como anunciantes, como gestores de tráfego, nós temos que estar muito atentos, acompanhando as evoluções, entendendo quando o Google de fato aqui no Brasil vai começar a incorporar os anúncios mediante esses resumos de pesquisa, para que nós possamos tomar essas devidas providências que eu citei aqui, uma melhor segmentação, mais conteúdo no site, entender perfeitamente ou da melhor maneira possível como é que funciona o algoritmo das inteligências, ou nesse caso, como a gente está falando de Google, da inteligência artificial do Google. E nós precisamos compreender também que toda mudança ela vai gerar naturalmente uma série de ramificações distintas, e essas ramificações que essas mudanças elas trazem são oportunidades. Cada ramificação é uma janelinha de oportunidade que nós temos. E uma das ramificações, uma das janelinhas de oportunidade que nós temos como gestores de tráfego, e anteriormente éramos muito focados quando nós falamos em pesquisa apenas em Google, uma dessas oportunidades é a possibilidade de nós termos mais fontes de pesquisa, que é o melhor tipo de tráfego que tem quando você pensa em tráfego pago, por outros locais que não sejam apenas de Google. Como assim, Danilo? Me explica melhor. Hoje vamos pegar só o ChatGPT como um exemplo. A pessoa, eu tenho uma dúvida, eu posso ir no Google, eu posso ir no ChatGPT e tirar essa dúvida. Hoje o ChatGPT ele não incorpora anúncio nas suas respostas. Mas vem aqui pro meu computador, ó. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu fiz essa pergunta pro ChatGPT. Eu perguntei para ele aqui, ó. Olha aqui, eu perguntei para ele, falei, ó, pode ser que em algum momento o ChatGPT você exiba anúncios, assim como o Google está fazendo os resultados de pesquisa, ele, ó, atualmente a OpenAI não exibe anúncios no ChatGPT e não há confirmação oficial de que isso será implementado no futuro. No entanto, considerando o cenário da tecnologia e da monetização da inteligência artificial, é possível que, em algum momento, modelos de IA generativos como o ChatGPT possam incluir publicidade de alguma forma que seja por respostas patrocinadas, parcerias e integrações, modelo freemium. Ou seja, tem uma possibilidade importante, diria eu, além mais do que possibilidade, uma tendência para aumentar a monetização, e as empresas empresas de tecnologia em geral precisam de funding financeiro alto, né? Para conseguir se manter e trazer novas features, trazer novos recursos, novos projetos de muita grana. E a partir desse momento, uma monetização fantástica são anúncios, exibir anúncios. Aqui no caso do Google, eu fiz só uma pequena pergunta para ele, ó, o que levar em consideração ao comprar um notebook? E aí eu tenho aqui a inteligência artificial respondendo para mim. Eu tenho inteligência artificial trazendo a resposta. Observa que aqui eu ainda não tenho um anúncio incorporado. No Brasil ainda não tem um anúncio incorporado, mas a tendência é que brevemente nós já comecemos a enxergar os anúncios aqui incorporados, aonde ele vai falar, por exemplo, dos melhores notebooks a serem comprados e já vai trazer aqui as opções para nós podermos comprar daquele que ele considerou, a inteligência artificial considerou os notebooks mais relevantes para serem adquiridos. Então nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história da gestão de tráfego. Nós estamos vivendo um momento de que muita coisa vai mudar. E aí nós precisamos estarmos atentos a tudo isso, conforme eu listei, aos prós, os contras. E o mais importante do que pró e contra é entender que não tem como você ou eu impedirmos o avanço. O avanço ele acontecerá eu ou você ficando felizes ou chateados, né? Eu não queria que mudasse, problema teu, vai mudar, não tem muito o que fazer não adianta fazer birra não. Então nós precisamos de estarmos acompanhando e precisamos de estarmos nos adaptando, tá? Logo então, minha dica para você é que você, inclusive, ao ter gostado, feito sentido esse conteúdo para você, continue nos acompanhando. Meu incentivo para você é para que você cada vez mais estude sobre gestão de tráfego associado com inteligência artificial, porque não é mais futuro, é o presente, é isso que nós já estamos vivendo e cada vez viveremos mais. Essa integração do tráfego, a integração
da criação de uma campanha, de uma otimização com não mais apenas um ser humano buscando compreender e tomando decisões. Já há bastante tempo nós temos os próprios players, Google, Meta, dentre outros, trazendo resultados para nós, seja a nível de relatório, seja a nível inclusive de interações nas nossas contas com inteligência artificial, seja na época que nós falávamos tanto de aprendizagem de máquina, como o próprio algoritmo do Google hoje ainda funciona com as estratégias de lance, que é por aprendizagem de máquina, seja agora com IA generativa, mas fato é que nós precisamos de estarmos próximos de tudo isso que está acontecendo e nos posicionarmos, se nós iremos querer ficar na plateia ou se nós iremos querer ficar em cima do palco. Então, eu convido você a ficar sobre o palco, a ficar em cima do palco, não ficar na plateia. E para isso você precisa não só de acompanhar conteúdo, mas de colocar a mão na massa, de criar os seus próprios conceitos, de fazer testes, de ampliar a sua visão para que você consiga ter protagonismo e, obviamente, essas janelas de oportunidade, você assumir uma delas e, a partir desse momento, fazer com que o seu negócio, fazer com que... Imagina que você é uma agência, sua agência ela possa surfar uma onda que até então talvez você ainda não tenha surfado, beleza? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, que você possa curtir esse conteúdo, que você possa se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, que você possa também compartilhar esse vídeo para que com outra pessoa que você entenda que vai fazer algum sentido para a mesma, que vai fazer diferença no dia dessa pessoa, compartilhe o mesmo. E um convite eu faço para você na descrição desse vídeo, na descrição desse conteúdo, tem um link para que você possa participar do nosso grupo chamado Mazuquim Plus, um grupo totalmente gratuito que nós conversamos sobre gestão de tráfego, conversamos sobre negócios, vendas de maneira geral. Então eu super convido você para fazer networking conosco. O link está na descrição desse conteúdo. Um grande abraço e estude bastante sobre gestão, inteligência artificial, é o presente e também o futuro. Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.